Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe. Meu nome é Rafael Alves, somos da Igreja de Assembleia de Deus aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem pastor dirigente, pastor Dorico Ribeiro, sua esposa missionária Nádia, e como pastor presidente do campo de Campo Grande, Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Hoje estamos aqui para iniciar mais uma pré-aula do quarto trimestre da nossa revista de Escola Bíblica Dominical da editora Betel, na qual nesse trimestre nós estamos falando sobre a terceira epístola de João. E a gente tem visto os testemunhos, a gente tem visto a caminhada de três homens, que nessa carta João se destaca. São Gaio, Demétrio e Diótrefes. E em cima dessa carta, em cima desse contexto, foram extraídas 14 lições e a gente está a cada domingo trabalhando em cima delas para que durante a aula na escola bíblica os professores tenham subsídio, tenham maior informações para trabalhar com seus alunos. Então hoje nós vamos falar sobre a terceira lição, que é o verdadeiro discípulo de Cristo exerce seu chamado em amor. Então aqui a gente já começa a destacar aqui esse em amor. Veja que não é com amor. O seu chamado você não deve exercer com amor, é em amor. Qual é a diferença? O com amor sugere uma coisa momentânea, uma coisa que às vezes você vai fazer, às vezes não. Um momento você tem amor, na outra você tem raiva. Com amor, com raiva, com ternura, com isso, com aquilo. Dá a ideia de dúbio, dá a ideia de mais coisas. Mas quando ele diz em amor, ou seja, dá uma ideia de continuidade, dá uma ideia de sempre, de permanência. Ou seja, durante toda a sua caminhada, o discípulo de Cristo deve amar como Cristo nos amou. E é interessante destacar aqui o que tipo de amor é esse. É o amor ágape, é aquele amor que você abre mão de suas coisas, você abre mão das suas vontades em favor do outro. Foi isso que Deus fez. Deus prova o seu amor pela humanidade, pelas pessoas, quando Ele abre mão do seu Filho amado Jesus e nos entrega para este mundo, para que Ele viesse padecer pelas nossas falhas, para que um dia nós pudéssemos voltar a conviver com Deus. É o plano da redenção. E é o amor de Deus, é o maior exemplo, é a maior ação. Ou seja, o amor que nós estamos falando é o amor de ações. É o amor que você demonstra na prática. Mas não é um amor simplesmente de beijo, de abraço, de carinho, de atenção. Não é simplesmente isso, é muito mais do que isso. É o amor que se manifesta através do perdão. É o amor que se manifesta através da misericórdia. É o amor que se manifesta através da benignidade. É aquele amor que você consegue demonstrar para uma pessoa que te fez mal. É o amor que você consegue trazer pelos seus inimigos. Esse é o amor, é aquele amor de Cristo que ali no seu maior sofrimento, Ele conseguiu olhar para o Pai e dizer: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eram os seus algozes, eram os seus carrascos que estavam ali crucificando Ele, e Jesus ele pede para o Pai perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Esse é o amor que nós estamos falando aqui. Então, se você é discípulo de Cristo, se você levanta a bandeira de Cristo, se um dia você confessou Cristo como seu único suficiente Salvador, procure pedir a Deus que Ele preencha com o seu fruto do Espírito, que é esse amor que nós estamos falando, que nós vamos fazer aqui durante a lição. Lembre-se disso, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa apresentar no seu comportamento esse amor, além de palavras, o amor por ações. Então é isso que a gente vai falar. E aí aqui a gente já começa na verdade aplicada que a lição traz, que vai dizer para que nós como discípulos de Cristo, nós precisamos buscar abundar em amor, pois os últimos dias são marcados pelo egoísmo e a indiferença. Ou seja, nós precisamos buscar em Deus, buscar no Espírito Santo a capacidade de amar ao próximo, cumprir o mandamento, mesmo numa época que nós estamos vivendo,
onde as pessoas traem, onde as pessoas machucam, onde as pessoas buscam seus próprios interesses, independente de saber se o outro vai sofrer ou não. Então é nesse ambiente que nós precisamos buscar a Deus para continuar amando de forma sublime, de forma perfeita, muito além de só dizer que amo meu irmão, mas aquele amor que você consegue perder por ele, que você consegue abrir mão por ele, que você consegue se permitir perdoar aquele que tanto mal te fez. Então é esse amor que nós estamos buscando. Por isso é que o nosso comentarista usou o texto de referência, 1 Coríntios 13, o clássico texto de Paulo, onde ele vai falar sobre o amor, que o amor não suspeita mal, que o amor tudo suporta, que o amor não se ensoberbece, que o amor é o principal, o amor ou a caridade, dependendo da tradução. Então ele vai dizer que mesmo que ele tivesse todos os dons, mesmo que ele falasse a língua dos homens, dos anjos, tudo que ele fizesse, tivesse dinheiro, tivesse doar, se não tivesse amor, nada seria. Então, para que nós possamos entender isso, passe para o seu aluno, destaque isso. Não adianta falar, não adianta ter dons, não adianta fazer nada, se não conseguirmos expressar o amor ágape que Deus espera que a gente fale. Esse é o que faz a diferença. Esse é o amor que traz a mudança, a transformação. É esse amor que Cristo fala: ame os seus inimigos, bendigam aqueles que maldizem. E esse é o amor que a gente precisa ter. Mas para isso, precisa se buscar o Espírito Santo, precisa ter comunhão com Deus. Não é um amor que eu e você desenvolvemos naturalmente. É um amor que vem de Deus, vem do Espírito Santo. É um fruto do Espírito. Então é necessário se buscar o Espírito Santo, é necessário se ter comunhão com Ele, para que você consiga ter esse amor que nós estamos falando aqui na lição. Não é um amor para qualquer pessoa, não é um amor de qualquer maneira, precisa estar cheio do Espírito. Lá na frente a gente vai ver que esse amor que Paulo está falando é um dos frutos do Espírito, e é o principal. Pode se passar todos, mas esse a gente vai precisar sempre ter. Mas para isso precisa ter comunhão com Deus, buscar Ele, ter intimidade com Ele, para que o amor dele enche a gente e a gente consiga encher as outras pessoas. Então é isso que a lição vai trazer nessa terceira lição, e durante todo aqui o capítulo a gente vai estar falando sobre isso. E é muito interessante. E na introdução, a João já vai nos mostrar logo, já vai nos advertir que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então como é que eu vou dizer que amo a Deus, que conheço a Deus, que sou de Deus, e não consigo amar o meu irmão? Não consigo estender uma mão, não consigo dar uma atenção, não consigo ajudar, não consigo abrir mão. É muito estranho as pessoas dizerem: sou crente, mas não é capaz de dar um alimento, não é capaz de ter misericórdia de alguém que fez mal, de perdoar uma dívida, de abrir mão, de pagar alguma coisa para alguém, sabe? Então a gente precisa rever nossos conceitos quando você vai dizer que ama a Deus e não consegue fazer isso. Porque Deus é o amor, Deus não tem amor, Deus é. Ele vai falar na lição aqui que o amor de Deus não é muito mais do que um sentimento. Ele é uma pessoa, o próprio Deus. O próprio Deus nos ama. Lá no início ele faz o homem perfeito à sua imagem e semelhança. O homem erra, o homem peca, desobedece. E Deus, com o seu infinito amor, ele já traz uma solução. Ele já traz uma redenção, que é o seu Filho amado Jesus. Então você veja o amor do Senhor pela humanidade, por todos nós. Então nós precisamos repetir esse comportamento e amar as pessoas. Então aqui ele vai dizer na lição que esse amor de Deus é a benevolência, a misericórdia, é o perdão, é o amor ágape. É esse amor que faz com que a gente consiga servir a nossos irmãos, manifestando bondade, misericórdia e perdão, como o Senhor faz conosco. E aí você destaque isso para o seu aluno, pergunte: e aí, meu, qual foi a última vez que você teve bondade com seu irmão, misericórdia, perdão, como Cristo faz conosco a cada dia? Todos os dias a gente erra e pede perdão, o Senhor nos perdoa. E aí, qual foi a última vez que a gente fez isso por alguém? Peça a eles para trazer a memória
Qual foi o seu último ato de bondade para com alguém? Pense nisso, reflita nisso. Coisas simples. Qual foi a última vez que você cedeu um lugar no ônibus? Você atravessou alguém numa rua? Coisas simples. Você deu carona para alguém? Você emprestou um dinheiro e não cobrou? Qual foi aquele que muitas das vezes a pessoa vem, pô, me empresta aqui 50 para comprar um gás, 100 reais, e aí você passa um tempo, a pessoa não te paga, e você chega para ela e diz, não precisa me pagar mais, meu. Deus te abençoe, fique tranquilo. Qual foi a última vez que a gente anistiou a dívida de alguém, que a gente abriu mão de alguma coisa, sabe, meu? Que a gente perdoou alguém que nos feriu? Precisa fazer essa reflexão, porque o amor de Deus precisa ser manifesto através de ações e não só de palavras. Não fique esperando o amor de Deus em coisas palpáveis, sabe? Às vezes eu fico tão sozinho, Jesus podia vir me dar um abraço, dar um beijo. Nem sempre isso vai acontecer, mas se você precisar de um perdão, Cristo vai te dar. Se você precisar da misericórdia dele, ele vai te dar, da sua bondade. Esse é o amor, manifesta-se em ação. Não é simplesmente alguém falar, alguém te tocar que está te dizendo que está te amando. Você procure ver se o amor é verdadeiro quando você precisar que ele abra a mão de alguma coisa. E aqui eu já destaco e parabenizo as pessoas que doam órgãos, sabe? Eu acho que é uma das manifestações mais lindas de amor que um ser humano pode fazer por outro. Quando você abre mão de um ente querido ali e libera. Quantas famílias liberam para que seu ente querido doe o órgão ali e ajude a salvar pessoas que ele nunca nem viu, nem sabe quem é. Isso é uma coisa linda, é o amor de Deus. E às vezes a pessoa está viva e doa um órgão dele vivo para outra pessoa. Mais bonito ainda. Então esse tipo de amor é que faz a diferença. É uma pessoa que nunca te viu e nunca te ajudou, que não sabe quem você existe, de repente doou um órgão para você sobreviver, sabe? Isso é muito interessante. São exemplos assim que a gente precisa ter nos dias de hoje. Abrir mão, não ser egoísta, mesmo que me cause dor, mesmo que me cause dano, mas eu abençoo. Muitas pessoas dizem, eu não posso ajudar alguém se eu tomar prejuízo. Meu irmão, o amor de Cristo é justamente esse. Jesus morreu por nós. Sabe que é prejuízo maior do que esse? Ele morreu da pior forma que existe, na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quem morre no madeiro é maldito. Cristo se fez maldito por nós. Morreu, entregou a sua vida para quem a gente nem conhece, que para pessoas que muitas vezes, se ele conhece a todos, mas para pessoas que nem o vão reconhecer, mas ele morreu e deixou livre lá para eles. Basta agora você e eu escolher, querer ou não, o sacrifício que Cristo fez. Mas o sacrifício foi feito por todos. Basta que você aceite para que alcance a redenção com ele. Quer exemplo maior do que esse? E muitas das vezes, meu irmão, a gente não consegue ajudar nem uma carona. Ah, mas onde ele mora vai sair da minha rota, eu não posso levar. Isso não é uma carona, isso é levar em casa, eu não posso. Poxa, meu irmão. Porque você vai perder às vezes 20 minutos, 2 litros a mais de combustível, não pode ajudar um irmão. Cuidado, pense nisso, sabe? Porque a gente só consegue manifestar Deus amando ao próximo. Se a gente não faz isso, como Diótrefes fazia, ele não fazia isso. Então ele não conhecia Deus, ele não amava aquela igreja, aquelas pessoas. Quem não conhece a Deus também não será conhecido por Deus. Esse é o grande problema. Cuidado para que a gente não ache que seja crente e não está manifestando as coisas de Deus, e por isso na hora que ele vier nos buscar, ele vai dizer que não nos conhece, porque nossas atitudes não demonstram Cristo em nós. Então temos que ter esse cuidado. Destaque isso para os seus alunos. Aí ele vai iniciar justamente falando sobre o fruto do Espírito, que diz que o amor é o ágape, ou seja, que é um fruto do Espírito produzido pela terceira pessoa da Trindade, ou seja, é alguma coisa inerente, vinda, produzida pelo Espírito Santo. Por isso que na introdução eu falei que o amor ágape só vai ter quem tem o Espírito Santo.
Então, primeiro a gente precisa pedir o Espírito Santo para nos encher, para que o fruto dele venha, porque esse amor que nós estamos falando aqui não é um amor natural, não é um amor carnal, não é um amor simples que uma pessoa sente pela outra quando conhece. É um amor diferente, é o que vem do Espírito Santo. Então, para que venha dele, eu preciso ser cheio do Espírito. Para ser cheio do Espírito, eu preciso tirar tudo aquilo que impede dele entrar. Por isso dá trabalho, exige. Então, por isso a gente precisa buscar. Nós somos discípulos de Cristo, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, nós destaque isso para os seus alunos. Tire tudo aquilo que entristece o Espírito Santo da sua vida, para que ele possa entrar em você, habitar, morar, gerar frutos, para que você consiga manifestar esse amor também, que nós estamos falando aqui na lição. Aí ele vem dizendo: aquele que é filho de Deus manifestará o amor de Deus em forma de obras, amando, cuidando e ajudando. Meu irmão, isso é muito sério. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, meu irmão. Nós não fazemos as obras para sermos salvos, nós não fazemos as obras para que a gente alcance o céu. Nós fazemos as obras porque somos salvos, porque somos cidadãos do céu. É ao contrário, por isso eu digo que eu tenho fé em Cristo, eu preciso manifestar com obra, não adianta só falar. Lá a gente vai falar aqui na lição, mas eu vou trazer logo, porque o contexto cabe, aonde Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas? Jesus força ele a confessar e a ele a refletir 3 vezes. Quando ele diz que sim, que sim, que sim, então Jesus o que fala para ele? Agora então manifesta esse amor que você está dizendo que tem por mim, apacentando as minhas ovelhas, Pedro. As ovelhas que eu vou te deixar, cuide delas, manifesta o amor que tu diz ter por mim, cuidando das ovelhas. Esse é o diferencial. Jesus perdoa Pedro, o contexto é, ele tinha acabado de negar Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, ele volta, ele se apresenta aos discípulos, ceia com eles, senta para comer, e naquele almoço, naquela comunhão, Jesus traz à tona essa situação para Pedro. Jesus está falando o seguinte: o que tu fez, eu perdoei, Pedro. Tu me negou 3 vezes, Pedro, e eu te perdoei. Agora eu quero saber se você me ama de verdade, se você recebeu esse meu perdão com boa vontade. E Pedro diz: eu amo, Senhor. Então você agora manifesta esse amor cuidando das minhas ovelhas. E aí nós vamos ver como foi essa segunda fase de Pedro, como ele foi um apóstolo dedicado, como ele cuidou, como ele se preocupou, como ele fez tudo o que tinha que fazer, porque ele manifestou o amor de Cristo nas suas ações. Cuidado com pessoas que só manifestam amor na palavra, na voz, na fala, mas não vive isso. Cuidado, muitas pessoas estão se deixando iludir por pessoas que dizem amar, mas quando você precisar de verdade desse amor na prática, essas pessoas que só falam vão lhe virar as costas. Então cuidado, nem sempre quem diz amo, amo, amo é aquele que vai te socorrer quando você precisar. Então cuidado com quem está à tua volta, cuidado com a forma que nós estamos amando. Aí depois ele vai continuar dizendo, como eu falei no início, 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que a gente pode ter qualquer dom, mas se não tiver amor, de nada serve. Então é esse amor é que faz a diferença. Para tê-lo, precisamos ter o Espírito Santo de Deus. E aí vamos lá, capítulo 1.2, tópico, 1.2, esse amor que jamais acaba. Isso é muito interessante. Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, e elas duram de geração em geração eternamente. Então você vê que misericórdia é um amor expresso em ações. Se do Senhor dura para sempre, é porque o amor de Deus dura para sempre. Ele é amor. Se Deus é eterno e Ele é amor, o amor nunca acaba. Então, enquanto nós vivemos, o nosso amor de Deus não pode acabar pelo próximo. Ele precisa ser eterno.
Então, por isso vai dizer, quantas vezes eu perdoo? 70 vezes 7. Quantas vezes eu perdoo? Quantas vezes forem necessárias e houver um arrependimento genuíno. Então você precisa amar indefinidamente, direto, mas é o amor que o Espírito Santo traz. Por isso jamais acalma. O salmista, quando ele vai falar, ele diz, porque seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. São repetidas isso 26 vezes no Salmo. Louva ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, porque o seu amor dura para sempre. Então a gente precisa entender a eternidade do amor de Deus precisa ser o nosso. E ele diz que os dons cessarão, o conhecimento desaparecerá. Paulo fala sobre isso. Mas o amor verdadeiro, esse permanecerá. Não seja como Diótrefes. Diótrefes, ele tinha um amor temporário, condicional, débil, só amava os que amavam ele, só quando trazia benefício. Não, o amor de Deus, ele não é temporário, ele não é condicional, ele não é débil, ele é eterno, ele é vigor, ele não perde as forças, ele não acaba, ele não diminui, ele não está um pouquinho e um pocão, ele é sempre igual, ele é contínuo, ele é permanente, ele é eterno. Então é isso que a gente tem que buscar, um amor contínuo, verdadeiro, que dá condições de eu amar os que eu conheço e amar aqueles que eu não conheço, de amar aqueles que me amam e amar aqueles que não me amam, que me fazem mal. Esse é o amor de Deus. Enquanto Cristo não voltar, enquanto Cristo não vier trazer o juízo sobre a terra, ele ainda é amor. Ele ainda é amor, ainda dá oportunidade. Ele vai vir como fogo consumidor também, mas enquanto é isso, ele ainda está amando a qualquer um. Aquele pior bandido, aquele pior pecador que você puder imaginar aí agora, Jesus ainda ama ele também, porque o seu amor é eterno, dura para sempre, e só depende dessa pessoa aceitar ser amado e mudar a sua história. O amor está disponível a todos, e aí é justamente o que ele fala aqui no tópico 1.3. O amor de Deus é destinado a todos, então nós somos cristãos, precisamos amar a todos indiscutivelmente, entendeu? A gente sem fazer distinção, e precisamos amar a todos que nos amam, que não amam, os que são amigos, que não são amigos, os que fazem mal, os que não fazem. Como que eu amo eles? Tendo misericórdia, perdoando, abençoando, querendo bem, falando boas palavras, sabe? Você é crente, meu irmão. Você não ora a Deus para Deus matar o teu irmão que pisou no seu pé. Você não ora ao Senhor para que Deus destrua a vida daqueles que te fizeram mal. Você ora para que Deus faça o que tiver que fazer, trabalhe na vida deles, faça a justiça, recompense, dê o que eles precisam ter para que eles possam se converter, para que eles possam ter um encontro real com Cristo. Essa é a oração, Senhor, aquele meu irmão que me fez tanto mal, que tu possa alcançá-lo, que tu possa convertê-lo dos seus maus caminhos, que tu possa fazer justiça, que tu possa me dar condições de ir lá pedir perdão, porque muitas das vezes fui eu que fiz alguma coisa que levou o meu irmão a fazer aquilo comigo, sabe? Muitas das vezes a gente se coloca numa posição de vítima e diz, a culpa é do outro, ele que me feriu. Mas muitas das vezes fui eu que gerei alguma situação nele que levou ele a reagir daquele jeito, me ferir também. Então a gente na oração, a gente não pede a Deus para matar, para destruir, porque nós somos cristãos, nós viemos consertar, nós viemos reformar, nós viemos tratar, nós viemos abençoar. E muitas das vezes as pessoas fizeram mal por uma falha nossa. Então você peça a Deus para que você tenha uma oportunidade de se consertar, que aquela pessoa tenha um encontro real com ele, assim como Paulo teve em caminho de Damasco, mudou a sua história. Então o amor é destinado a todos. Foi isso que na vida do Gaio que fez a diferença, que João destacou. Poxa, eu vejo o seu amor pelos irmãos e pelos estranhos, meu irmão. Olha que coisa interessante. Gaio amava os estranhos. Já pensou? Amar o macumbeiro, amar aquele que não segue a Deus, amar aquele que fala as coisas que não te agradam, amar alguém de religiões diferentes. Como seria se as religiões
Se as pessoas se amassem com o amor de Deus, não havia intolerância, não haveria intolerância. É diferente, é muito fácil muitas das vezes amar um cristão, um crente da sua mesma igreja, mas e amar aquele que não confessa a mesma religião, seja da católica, seja de qual outra religião for? Mas ele está dizendo, ame os estranhos, ajude, participe com ele. Se ele precisar, tiver fome, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber. É isso que a gente precisa ter, o amor pelos próprios e pelos estranhos. A gente precisa amar os domésticos da fé, mas aqueles que também não são. É isso que João está parabenizando a vida de Gaio e Demétrio, sabe? Porque a atitude de receber, de cuidar, a pessoa receber uma pessoa dentro da sua casa que não segue a mesma confissão religiosa que você, a pessoa está na rua passando um sufoco, é um amor diferente, mano. Hospedar uma pessoa que não tem a mesma visão que a sua, não é para qualquer um não, é um amor que precisa ser vindo de Cristo mesmo, ter o Espírito Santo para conseguir fazer isso, e a gente precisa pedir a Deus para isso, porque esse amor é que faz a diferença, é o amor que faz a pessoa ser constrangida, é esse amor que faz com que ela bote a mão na cabeça e diga, meu Deus, como ele fez isso por mim, eu fiz tanto mal por ele. É esse amor que constrange, que faz a pessoa mudar a sua caminhada. Não, eu quero ter esse Deus que ele tem. Como é que ele consegue amar o que eu fiz? Sabe, muitas das vezes você vê relatos, assim, pessoas que mataram alguém, e aí o familiar do ente querido que morreu vai no julgamento, vai em algum lugar e diz, olha, eu perdoo em nome de Jesus. E aí abraça aquela pessoa que tirou a vida de um ente querido seu. Aí aquela pessoa que estava no crime, ela se sente tão constrangida e diz, rapaz, como é que ele pode me amar depois de tudo que eu fiz por ele? Tudo eu fiz com ele, ele consegue me amar. E aí esse amor é que faz a pessoa se converter e ela encontra Cristo, porque é o amor que ela quer para ela. E ela quer saber como é que ele consegue. Aí você diz, eu consigo porque é o amor de Cristo que está em mim, é o amor do Espírito Santo, não é só eu, não é da minha carne, mas é o amor de Cristo, entendeu? E é isso que faz com que a pessoa consiga mudar a história de outra, com amor. Foi isso que José fez com seus irmãos, lembra da história? Seus irmãos o venderam, o traíram, fizeram tantas maldades com ele, José sofreu tudo por causa das atitudes dos irmãos. Mas naquele grande dia, quando eles se reencontram, José perdoa, e você vai ver que depois do perdão de José, os irmãos deles começam a caminhar melhor e vão ser os patriarcas de Israel. A diferença que fez um perdão na vida de uma pessoa, meu. O perdão de José constrangeu a vida dos seus irmãos e eles passaram a viver melhor com Deus, porque viram um amor diferente. É esse amor que a gente precisa ter. Quando eu abençoo o meu inimigo, quando eu trato bem, quando eu vou uma água para ele beber, quando eu dou uma comida para ele comer, é isso que vai fazer com que a ficha dele caia e diga, rapaz, existe alguma coisa diferente nessa pessoa para ele fazer por mim, isso que eu jamais faria por ele se alguém fizesse isso comigo. É esse amor que faz a diferença, para isso nós fomos chamados, entendeu? Então a gente precisa entender que é vital importância que todo discípulo de Cristo viva o que valoriza, pois ações falam mais que palavras. Sem o amor, a soberba se torna inevitável e o poder uma força monstruosa e destruidora. Infelizmente, muitos amam o poder, mas não têm o poder de amar. Sabe, viva o que você valoriza. Se você valoriza o amor, vive em amor, meu. Se você valoriza a misericórdia, se um dia você quer que alguém tenha por você, se um dia você quer que alguém te perdoe, se um dia você quer que alguém te ame, que alguém tenha misericórdia de você, comece tendo por alguém. Porque a lei é da semeadura. Se você planta perdão, alguém lá na frente vai te perdoar. Se você tem misericórdia, alguém lá na frente vai ter misericórdia de você. Muitos amam o poder, mas não têm o poder de amar. Cuidado. Fala isso para o seu aluno. Tenha o poder de amar. Consiga amar isso. Busquem em Deus essa diferença.
E muitas das vezes o Senhor deixa a gente passar por situações, por lutas, para que lá na frente você exercite o seu poder de amar, para que aquela pessoa veja a diferença que é de quem serve a Deus e quem não serve, de quem tem os frutos e quem não tem. Então guarde isso no seu coração. Essa capacidade de ser crente é ser viver em amor continuamente. Então a gente fecha aqui o primeiro capítulo, né? Então a gente vai para o capítulo 2, o dom do amor. O dom é um presente, é uma dádiva. E lá no grego ele é chamado de dória, que significa dádiva, presente. O maior presente que o homem recebeu foi Jesus. Deus expressou o seu amor pela humanidade entregando Jesus. Então é o presente que Deus tem. Então a gente precisa presentear as pessoas com Cristo também, com as suas características, com as suas habilidades, com seus conhecimentos, com tudo que Cristo tem conosco. A gente presenteia as pessoas assim. Então quando eu ajo como Cristo agiu, eu estou entregando um presente que eu recebi e quero que alguém tenha também. Lembra lá? Capítulo 3 de Atos, o rapaz pediu, aquele aleijado, aquele coxo, pediu a eles um dinheiro, e eles falaram: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eles tinham? O amor de Cristo, a presença do Senhor. Pedro e João estavam cheios do amor, cheios do Espírito Santo. Então se a outra pessoa podia dizer: não, rapaz, eu não tenho moeda, não tenho ouro nem prata, fica na paz aí, e passava direto, como todos faziam. Mas aqueles dois, eles tinham muita coisa, eles tinham o amor. E o amor de Cristo era justamente desfazendo as obras do inferno. Manifestava curando, perdoando, ressuscitando, multiplicando, fazendo tudo que as pessoas necessitavam. Era assim que Cristo demonstrava o seu amor. E aí eles fizeram a mesma coisa, estavam cheios do Espírito Santo, tinham sido cheio do presente de Cristo na vida deles. O que eles fazem? Dá o presente para aquela pessoa também, manifesta o amor, cura eles, libera uma palavra de cura em nome de Jesus, e aquele jovem é curado, fica de pé, começa a louvar a Deus, e as vidas são salvas através da manifestação do amor de Cristo. É isso que faz a diferença. O amor, o dom do amor é um presente. Se você recebeu esse presente, presenteie alguém com ele também. Guarde isso. Seja presente na vida de alguém, sabe? Seja uma bênção na vida de alguém. Como? Amando, perdoando, tendo misericórdia, benignidade. Abra a mão, dedique-se ao próximo, sirva ao próximo. Tu vai ver quanta coisa Deus faz por nós. E aí a gente vai no 2.1, e agora é o primeiro tópico. Ele vai dizer que o dom do amor liberta o homem do pecado. Isso aqui é fundamental, por isso que a gente está falando. A necessidade que você tem de amar um inimigo, amar uma pessoa que te fez tão mal, porque quando ela recebe esse amor, que amor é esse? Que amor diferente é esse que essa pessoa está demonstrando por mim? Então esse amor desfaz a obra do inferno. Quem quebra o ódio, quem quebra as coisas que o diabo traz, é o amor de Deus. Então quando você leva esse amor para alguém que não merece, como Deus fez por nós, um amor imerecido, você constrange aquela pessoa, ela fica olhando e diz: meu Deus, eu quero ter isso que ele tem. Como é que ele pode ter me amado, ter me perdoado depois de tudo que eu fiz? Ele fez isso por mim. Não, eu quero esse Cristo. Aí você, com tua atitude, você liberta alguém que estava preso no pecado, seja da violência, da prostituição, seja em qual pecado for, da traição, do adultério. Quando você ama aquela pessoa, ela se constrange e deixa aquela prática ruim. Então é esse amor que liberta. Aí você vê, Jesus subiu na cruz para nós não descermos ao inferno. A melhor definição de amor não está no dicionário, e sim no Calvário. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Essa é a maior demonstração de amor que alguém pode ter por um homem. É o Calvário, é mostrar: olha o que Cristo fez por você, rapaz. Olha o que Cristo fez por mim.
Ele foi para uma cruz para que eu não descesse para o inferno. Ele se tornou maldito para que eu não morresse na eternidade no inferno. Agora é só você aceitar esse sacrifício, se entregar, viver como Ele pede, porque assim a gente terá acesso a Deus de novo. Porque estávamos todos condenados, meu irmão. Quando Adão pecou lá no início, toda a humanidade estava destituída da graça de Deus. Ninguém conseguiria mais ter acesso ao Pai. Todos estávamos condenados. A pessoa ia viver já sabendo que quando morresse ia passar a eternidade no inferno. Mas o amor de Deus foi tão grande que Ele deu o seu Filho amado Jesus. Jesus se esvaziou da sua glória, veio para essa terra, morreu como maldito na cruz, para que um dia você pudesse escolher. Agora você tem uma escolha: eu quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. O caminho foi aberto, a recompensa foi dada, a redenção foi feita. Então depende agora de você escolher. Destaque isso para o seu aluno: é uma escolha. Quem quer ir para o céu, quem quer ir para o inferno. Hoje você tem opção. Sem o sacrifício de Cristo, nós não teríamos opção. Estaríamos fora do céu de qualquer maneira, não teríamos como resolver. Mas agora com Cristo no Calvário, o amor é o verdadeiro amor, é lá no Calvário. É esse amor que nos faz a mudança. Então é isso que a gente precisa falar para o pecador. É isso que a gente precisa falar. Longe do Senhor andava, num caminho de amor, num caminho de horror. Por Jesus não perguntava. Aí vem o amor de Cristo para mudar a história. Então é esse amor que liberta. Destaque para o seu aluno. Não adianta falar, não adianta dar remédio, não adianta bater, não adianta fazer nada. É amando é que muda a história, é amando que constrange, é amando que transforma, é amando que amolece, é amando que faz a diferença. Então, para fazer esse amor, meu, só com o Espírito Santo de Deus. Olha, aí vem aqui, ó. Não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Interessante, né? Não existe o fundo do poço onde a pessoa possa estar. O pior bandido, o pior pecador, o pior prostituto, o pior adúltero, o pior mentiroso, o pior de todo. O amor de Cristo vai nessa pessoa e superabunda. Por isso, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Basta a pessoa querer, meu. É esse amor que liberta, é esse amor que transforma, é esse amor que nós estamos buscando, é esse amor que eu tenho que levar para o meu irmão, é esse amor que muda a história. Não é só de palavras, é o amor que transforma, meu. É o amor que faz com que Jesus fez com a mulher samaritana. Jesus muda o seu caminho, Jesus prepara o ambiente para encontrar aquela mulher que pegava água num horário que ninguém ia. Um horário mais difícil, meio-dia, o sol de rachar naquele poço. Era o horário que ela pegava, porque as pessoas não suportavam ver ela pelo seu caminho torto, pelas coisas erradas que ela fazia. Mas naquele grande dia, Jesus foi lá amar aquela mulher. Ele encontra com ela no poço, conversa com ela. Ele era judeu, ela era samaritana, eles não se davam, mas Jesus quebra o protocolo, surpreende aquela mulher com amor, meu. É isso que nós precisamos fazer. Surpreenda aqueles que te machucam com o amor de Cristo. Traga isso na frente deles, constrange, é o amor que constrange, é esse amor que liberta. Quando aquela samaritana viu um judeu falando com ela, ela já se quebrou por dentro, ela já quebrou aquela casca, aquele protocolo, e ela já viu, alguma coisa tem diferente nesse homem. E ela começa a conversar com Jesus, e Jesus vai falando com ela, pede água, ela diz que não tem como, ele dá água para ela, porque ele é judeu. Ela diz que ele viria dar uma água para ela, que ela nunca mais ia ter sede. Aquela mulher está sendo curada por dentro, aonde Jesus constrange ela e pergunta: cadê o seu marido? Chama ele lá para a gente conversar. E aí Jesus vem finalizar onde estava o pecado dela, aonde estava a ferida dela, que era justamente na área sentimental, onde ela buscava em vários homens preencher o vazio da vida dela. E aquela mulher diz: agora ele me pegou, eu não tenho marido, Senhor.
Quando ela fala isso, ela está confessando o seu pecado. O amor de Cristo ali naquele momento quebrou a pedra que tinha no coração dela. Ele mudou a história daquela mulher. Quando ele oferece água, quando ele simplesmente fala com ela e pede água. Só pelo fato dele ser judeu e ser ela samaritana, ele não dava. Só como ele conversa com ela, ele já quebra. Ao ponto dela confessar a sua maior intimidade, que era justamente de ter os maridos e não ser dela, não ter marido. E aí Jesus disse: verdade, agora sim tu está falando a verdade, tu teve 5 e nenhum deles é teu. Aí Jesus cura, é o amor que liberta. E aquela mulher olha e diz: olha, deixa o cântaro para ir, não quero mais água, não quero mais nada, agora eu quero ir lá na cidade anunciar que realmente esse homem é profeta do Senhor. Realmente ele mudou a história, porque ele me curou lá no interior, ele sabia, ele não me criticou, ele não julgou. Jesus simplesmente diz: o que tu tens não é teu, nunca teve. E Jesus, com amor, ele cura aquela mulher. Por isso ele está falando aqui: não há poço tão fundo que o amor de Deus não chega. Não há ninguém que não possa ser amado por Cristo. Basta a pessoa querer, basta ele buscar. E às vezes somos nós que vamos levar esse amor de Cristo para essas pessoas. Não tenha preconceito, meu. Peça a Deus para você ter essa capacidade de amar os diferentes. Jesus conversou com uma samaritana. Isso era inadmissível daquela época. Um judeu jamais falaria com um samaritano, nem para nada. E Jesus vai lá e ainda pede água para ela. Quebra o protocolo, quebre, surpreenda, constrange alguém com o amor de Cristo, para que essa pessoa possa se libertar das mãos do diabo através do amor. E isso é que faz a diferença. E aí nós vamos aqui, ó, capítulo 2.2, o dom do amor constrange o homem à santidade. Assim entendemos que se trata de um amor dado a nós para nos proteger, corrigir e nos fazer viver em novidade de vida, porque o passado ficou para trás, passado de pecado. Esse amor, como Cristo nos amou de tal maneira, quando a gente estava podre, quando a gente estava errado, quando a gente estava no pecado, e Ele me constrange a não voltar a fazer essas práticas velhas, porque quando você recebe um amor de tal maneira, você fica constrangido a não fazer mais. Imagina uma pessoa que matou o filho de alguém, essa pessoa vai e diz: olha, eu te absolvo, eu te perdoo. Você acha que ele vai ter coragem de matar outro filho da pessoa? E se fizer, ela vai perdoar de novo. Então, meu irmão, o amor, ele constrange a você não voltar às velhas obras, porque você já foi perdoado. É esse amor de Cristo, por isso é que Paulo diz: olha, o amor, o pecado abundou, mas superabundou a graça. Eu era perseguidor da igreja, eu fazia tudo que ele não precisava, eu perseguia os crentes, mas um dia Jesus me amou no caminho de Damasco e ele mudou a minha história. E Paulo nunca mais perseguiu, muito pelo contrário, ele transformou e superabundou aonde Cristo colocou ele. Então é esse amor que faz a gente reproduzir o caráter de Deus. É esse amor que faz a diferença. Eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia antes. Aí ele vai destacar aqui que o Diótrefes, ele não praticava o amor. Então ele não conseguia reproduzir o caráter de Deus. E o que ele reproduzia? O caráter de Satanás. Então isso a gente tem que ficar atento. Gaio e Demétrio, eles reproduziam o que Cristo ensinou, o que Cristo fazia. Então eles estavam falando e mostrando Deus para aquelas pessoas. Mas o Diótrefes não. Então o que ele estava fazendo? Reproduzindo o diabo. Quando você trai, quando você mente, quando você calunia o seu líder, quando você fala mal do seu vizinho, do seu parente, do seu irmão, quando você mente, quando você trai, quando você pratica obras da carne, você está manifestando o caráter do diabo. Mas quando você aprende a amar aquelas pessoas, a constranger com o amor, aí você manifesta o caráter de Deus. É uma escolha. O arrependimento autêntico leva ao abandono das velhas práticas. Os santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Cuidado com o que você faz, meu.
quando a gente não se constrange a ter a santidade, ou seja, viver como Cristo espera que a gente viva, a se desviar do mal, a se desviar do pecado, você estraga, você traz uma tragédia para o cristianismo, você vilipendia o nome de Cristo. Então a gente precisa ter esse cuidado. Jesus já te libertou, Jesus já mudou a sua história, você já recebeu o presente de Deus, que é o perdão. Então comece a caminhar conforme essa nova história, conforme essa nova vida, conforme essa nova criatura que você é agora. Manifesta-lhe o amor, sabe? Aquele que crê nos meus mandamentos e o guarda, esse é aquele que me ama. Você precisa amar a Cristo fazendo o que Ele espera que a gente faça. Então, quando você recebe o presente do amor de Deus, que te tirou das trevas, que te tirou do poço, que te tirou do lamaçal do pecado, você não tem mais coragem de fazer aquilo de novo, porque você vai entristecer aquele que tanto te perdoou, que tanto te amou. Então é isso que a gente precisa fazer, viver em santidade, para que o amor de Cristo tenha valido a pena sobre a minha vida, sabe? Viver como Cristo espera que eu viva, apesar da dificuldade, apesar das lutas, para que o investimento que Cristo fez na minha vida tenha sido útil para a honra e glória do nome dele. E aí agora o dom do amor ordena-nos a amar. Que interessante. Os 2 maiores mandamentos, eles vão falar de amor. Jesus resume 10 em 2. Ame ao Senhor teu Deus de toda a tua força e todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos que Jesus resume, de 10 ele tira 8, deixa 2. Os 2 falam em amor. Ame a Deus e ame ao próximo. Então, meu irmão, o amor é fundamental. Esse dom nos ordena a amar. Jesus vai dizer que a gente precisa amar a Deus e aos irmãos. Por isso tem aquela passagem de Pedro: você me ama? Então apacenta as ovelhas, sabe? Mostre na prática, entendeu? Foi o amor, olha só que interessante, foi o amor que ele fala aqui na lição. Foi o amor de Gaio e de Demétrio que chamou a atenção de João lá onde ele estava, onde chegou a notícia. Não foi o egoísmo e a indiferença de Diótrefes que chamou a atenção de João. Quem chamou a atenção de João foi o amor de Gaio e de Demétrio. O que chama a atenção de Deus são os crentes amorosos, são os crentes misericordiosos, são os crentes que perdoam, são os crentes que fazem a diferença nos últimos dias, onde o ambiente é ruim, é egoísta, é indiferente. Porque as pessoas que vivem indiferente, os crentes falsos, os crentes que traem, isso não chama a atenção de Deus. Isso Deus já sabe, vai trazer juízo sobre eles se não se arrepender. Mas o que chama a atenção de Cristo, meu, é aquele que vive o que Cristo viveu. O que chama a atenção é aquele que faz o que Cristo quer que faça. É que num ambiente terrível, num ambiente sujo, num ambiente onde está tudo errado, você apresenta-se limpo, você se apresenta perdoador, você apresenta misericordioso. Num ambiente todo egoísta e indiferente, você se apresenta humilde, você se apresenta amoroso ao irmão. Isso é que chama a atenção, foi isso que fez a diferença. John Wesley vai dizer: faça todo bem quando puder, use todos os meios que puder, use todas as maneiras que puder, use todos os lugares que puder, faça o bem em todos os momentos que puder, faça o bem, faça o bem, faça o bem. Não canse de fazer o bem jamais, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém faça. Lembre-se, quem faz o bem, quem demonstra o amor de Cristo, esse chama a atenção do Senhor lá no céu. Esse chama a atenção de Deus, aquele que vive conforme as suas orientações. Então faça o bem quando puder, quando tiver, com tudo que você puder, aonde der, com quem você tiver contato. Faça o bem com amor, com dedicação, que isso é que faz a diferença. Porque o dom que você recebeu de amar, ele te ordena a amar as pessoas. Esse presente fica pulsando dentro de você para que você leve ele para alguém também. Você recebeu de graça, você entrega de graça. Abençoe, meu.
sabe? É o que faz a diferença. É esse amor aqui, ó. O amor de Deus é um presente que nos liberta do pecado, nos protege, nos estimula a compartilhar o mesmo sentimento. Se eu fui perdoado, se eu fui amado, eu quero que alguém seja amado também. Fez diferença na minha vida, quero que faça na sua também. E aí a gente vai justamente para o capítulo 3 da lição, manifestações desse amor. Agora, como é que eu boto esse amor na prática? Eu recebi esse presente, eu tive de Deus isso, é esse amor que me chama a atenção, que me constrange, que eu faço, que eu vivo em santidade. Aí agora, como é que eu vou manifestar esse amor? Destaque para o seu aluno, entendeu? É justamente aonde Deus manifesta. Se Deus se preocupou em manifestar o amor, nós precisamos também nos preocupar. Como é que Deus manifesta o amor? Justamente enviando seu Filho para morrer por nós, para vir nessa terra. E aí vai dizer que Gaio e Demétrio, eles manifestam o amor cuidando da igreja, recebendo os estrangeiros, hospedando as pessoas que pregavam o evangelho, os conhecidos que não eram. E aí vai dizer que esse amor, ele é um tipo do amor de Cristo. Serviu como testemunho da igreja local o amor de Gaio. É um tipo, uma tipologia do amor de Cristo que veio para manifestar o seu amor pela igreja, pelas pessoas. Será que o meu amor por alguém tipifica o amor que Cristo teve para a igreja? Será que alguém pode olhar para mim e dizer, poxa, você me amou assim como Cristo me amou? Sabe? É o amor de abrir mão, lembre-se disso, não é um amor de beijinho, de abraço, de coisas momentâneas, de toque, não. Nós estamos falando aqui de amor de entregar a vida, nós estamos falando de amor diferente, de amor que respeita, de amor que constrange, de amor que transforma, de amor que abre mão, de amor que quando você estiver no sufoco, esse amor vai te estender a mão. É esse amor, é ágape que nós estamos falando, não confunda. É um amor mais profundo, é um amor que faz a diferença, é quando você está no fundo do poço, é quando você está no lamaçal do pecado, quando todos te viram as costas, quando todos não ligam mais para você porque as coisas erradas que você faz. É esse amor que faz com que uma pessoa vá lá e te ame, te ajude, por mais que você tenha feito maldade para ela. É esse amor que nós estamos falando, é o manifestar, é o amor de Deus que pega uma pessoa que blasfema contra o seu nome, uma pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus, que é impura, que pratica todas as obras da carne que Deus não gosta. É esse amor que quando essa pessoa precisa e se arrepende, clama por Deus, Deus vai lá, estende a mão e não joga na cara, Ele ama, restaura, cuida, liberta, traz para a sua luz. É esse amor que muda a história. É o amor do pai pelo filho pródigo. Lembra dessa passagem? Manifestou o amor pelo filho. O filho desobedeceu, o filho desrespeitou, o filho não quis saber, não olhou para trás, pegou a herança, foi embora, chutou seu pai, não quis mais o cuidado, não quis mais o carinho do seu pai, foi embora, viveu dissolutamente. Quando o dinheiro acabou, quando tudo perdeu, quando estava no fundo do poço, ele volta para o seu pai para pedir para ser um servo, para pedir para simplesmente viver ali, para não morrer de fome. E quando ele chega de longe, o pai vê e diz, olha, prepara tudo de melhor para esse moço. Traz o anel, traz o chinelo, traz a roupa, restaura, mata um boi, faz uma festa, porque ele estava morto e reviveu. É esse amor que muda a história. O pai não questionou, não jogou na cara, não falou que ele não devia ter feito nada. Simplesmente quando esse menino volta, o pai te entrega tudo de melhor. É a mesma coisa que Deus faz por nós, meu. Quando você se arrepende, quando você se volta, pode estar sujo, pode estar destruído, destroçado pelo diabo, mas o Pai te recebe com amor, te manifesta, Ele te limpa, te lava, te bota uma roupa nova, te prepara de novo, te coloca em grandes destaque e diz, eu te amo acima de tudo, eu quero ter comunhão contigo. Deus nos ama e espera que a gente ame os outros como Ele nos amou. Então esse é o manifestar do amor, lembre-se disso, é esse o manifestar do amor.
Não adianta você dizer que ama o teu irmão, mas na hora que ele precisa você vira as costas. Isso não é amar. Nós precisamos amar de verdade. É um amor que faz a diferença na vida de alguém. E aí é o que ele vai, ó. 3.1, discipulando em amor. O discipulador, que é aquele que vive, o verdadeiro discípulo de Cristo, faz discípulos. Então ele precisa amar seus discípulos, seus irmãos, ensinando e zelando pelo rebanho. Porque quando eu não tenho amor, eu sou indiferente. Então eu sou um discípulo de Cristo e caminho na igreja e o meu irmão está com problema, mas eu não amo ele, não quero nem saber, então eu sou indiferente, eu não pergunto. Não faz diferença se ele foi no domingo, se ele não foi, eu não vou lá perguntar por que ele não veio, eu não dou uma ligada, eu sou indiferente, eu não amo. É isso que é o perigo. Agora, quando eu tenho amor, eu vou falar: poxa, meu irmão, senti tua falta domingo passado, tá precisando de alguma coisa? Ih, rapaz, tava lá em casa consertando uma goteira, choveu e tava pingando, não deu para ir na igreja. Meu irmão, faz o seguinte, eu vou lá contigo, vou comprar telha nova, vou subir no telhado, vou botar a telha para você, e essa goteira vai acabar para que você possa voltar para a igreja comigo. Isso é amar, é mostrar, fazer a diferença. Por que você não veio? Ah, meu irmão, estava sem comida, não tinha dinheiro do ônibus. Meu irmão, toma aqui, ó, o dinheiro do ônibus do mês inteiro para você caminhar para ir para a igreja. É o que faz a diferença. Esse é o amar, é o discipular em amor. Está aqui, ó, o que aconteceu contigo? Eu tenho um interesse pelo meu irmão. Não é para fazer fofoca e dizer que o irmão estava passando necessidade. Eu tenho um interesse por ele porque eu o amo. Eu quero saber como ele está para mudar a história dele, para fazer alguma coisa de diferente por ele, para que eu possa manifestar o amor e assim um dia alguém faça comigo também. O perigo da ausência do amor é a presença da indiferença. É o que a gente falou lá no início. Se eu tenho tudo, mas não amo, nada certo. Então, se eu não tenho amor, eu sou indiferente a quem está do meu lado. Então, eu preciso refletir. A gente precisa pensar: qual foi a última vez que eu ajudei? Qual foi a última vez que eu vi esse meu irmão? O que está acontecendo com esse irmão que vinha na classe e não está vindo mais? Alguém tem notícia? Procure saber, procure interagir, procure levar para o seu líder se aquele irmão está tendo algum problema, que aí a gente vai estar sempre podendo ajudar. A Bíblia vai dizer lá em Atos, a igreja primitiva, eles eram um só coração. Ninguém dizia que aquilo era meu ou aquilo era seu. Tudo era em comum. Ninguém passava necessidade, ninguém tinha problema, porque todos vendiam, faziam alguma coisa e colocavam aos pés dos apóstolos. Sabe o que é isso? É um compromisso de todos terem iguais, todos estarem na mesma situação. Eles se preocupavam. E a gente precisa ter isso nos dias de hoje. Mas muitas das vezes igrejas são grandes, você chega num domingo, senta, vai embora e não percebe quem senta do seu lado, quem está na classe. Mas a gente precisa olhar. O discipulado é em amor. Observe: poxa, esse meu irmão vem todo domingo, está 2 domingos sem vir, vou ligar, vou saber o que houve. Vou levar para o pastor a situação que ele está passando, vou levar uma oração, vou visitar, vou levar uma compra, não sei, mas você manifesta o amor cuidando, na prática, exercitando, sabe? Muitas das vezes a gente não tem muita cuidado de falar: eu te amo, eu não sei o que. Muitas das vezes a gente tem um perfil mais frio, mais distante, assim, as pessoas acham que a gente não ama, que a gente não tem e não liga muito para as pessoas. Mas quando a notícia chega, quando a necessidade surge, pode observar, são os mais frios, são os mais aqueles que não demonstram tanto em expressões, são eles que vão ajudar. Então, da onde você menos espera é que muitas das vezes vem o socorro. Às vezes a pessoa que está ali: estou contigo, bate no teu ombro, te abraça, te beija, vai para a festa com você, vai para a bebida contigo, vai para lá, vai para cá. Na hora que você precisa, eles somem. E é aquele que muitas das vezes você nem dava bom dia, nem conhecia, nem olhava na cara, é justamente esse que no problema ele vai te socorrer. É o socorro bem presente na hora da tribulação. Esse é o nosso Deus. E nós somos esses discípulos.
Socorra bem presente alguém na hora da angústia. Seja um diferencial. Mostre para essa pessoa que o amor de Cristo faz diferença na sua vida. Destaque isso para alguém. E aí você vai ver como vai fazer diferença na vida de alguém. Porque você amar quando tudo vai bem é muito fácil. Você ser amigo quando está tudo bem, tudo rico, todo mundo junto é muito fácil. Mas eu quero ver você ser amigo quando o cara está lá no hospital, quando ele está na pior dentro de casa, sem ter um grão de arroz, sem ter nada. É esse momento que você vê seus amigos de verdade, aqueles que te amam de verdade, é os que atuam com você no pior momento. Esses são os que te amam. Valorize esses de verdade. É aquele que abre mão por você, que está contigo, é que te dá um copo d'água quando você está passando mal. É esse, não aqueles que só aparecem quando tudo vai bem. Lembre-se disso. Capítulo 3.2, perdoando por amor. Talvez o ponto mais alto da lição seja esse capítulo aqui. Manifestar o amor de Deus como? Perdoando por amor. É isso que Jesus fez por nós. Estávamos errados, estávamos destroçados, estávamos no pior momento, mas Ele nos amou primeiro. E é isso que a gente precisa, manifestar o amor de Deus na vida de alguém através do perdão. A pessoa vai se arrepender, vai estar diante de você, uma pessoa que te fez tão mal, que te fez tanto sofrer, mas é aí que você vai dizer: eu te amo, meu irmão. Eu tenho o amor de Cristo na minha vida e Cristo perdoa os piores pecadores. Então quem sou eu para não te perdoar? É aqui que vem a passagem de Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro tinha largado Jesus. Pedro tinha passado por Jesus e fingiu que não viu Jesus, que não conhecia. Mas Jesus ressuscitou, foi lá, serviu a Pedro, perdoou a Pedro e falou: agora você trabalha para mim, toma aqui as minhas ovelhas. Deu o melhor para Pedro cuidar. Não é aquele perdão que você diz: perdoei, meu irmão, mas nunca mais eu quero te ver. Não. O perdão de verdade, o perdão por amor, é aquele que você perdoa, você não sente mais dor pelaquela pessoa que te fez mal e ainda você busca o melhor para ele. Você busca um bem-querer para aquela pessoa. Você quer ver aquela pessoa bem. Você quer ver aquela pessoa melhor. Esse é o perdão de verdade. Simplesmente dizer que perdoei, mas quero que a pessoa morra, quero que ela se estrepe para lá, isso não é perdoar. Perdoar é você conseguir conviver de novo com essa pessoa sem lembrar e sem sentir a dor. Esse é o perdão por amor de verdade. Por isso a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Ninguém consegue perdoar dessa forma, simplesmente na carne. Ninguém consegue, porque você vai lembrar, você vai se constranger com o que a pessoa fez com você. Mas quando tu perdoa com o amor de Cristo, aí você muda a história e ainda traz aquela pessoa para o convívio de novo. Olha o que Jesus está fazendo com Pedro. Pegou dentro dos discípulos o que negou a ele, mas ele se arrependeu e disse: eu te amo, Jesus, não tive coragem, mas eu te amo. Eu não tive coragem de sofrer contigo, mas eu te amo. Então, Pedro, fala o seguinte: eu te perdoo e ainda vou te dar o melhor que eu tenho que para você cuidar. Eu quero que você conviva comigo, toma as minhas ovelhas e cuida delas. Vou deixar na sua responsabilidade. Esse amor constrangeu Pedro de tal forma que ele se dedicou inteiramente ao ponto de glorificar a Deus quando estava sendo açoitado por amor a Cristo. É isso que faz a diferença. Entenda, Deus aceita o sujo que reconhece que é sujo, mas abomina o sujo que quer se passar por limpo. Esse é o detalhe. Jesus viu o arrependimento de Pedro. Pedro confessou: errei, mas eu te amo. É isso que Jesus fala. Veja que Jesus perdoa a prostituta, Jesus perdoa a mulher samaritana, perdoa a adúltera, perdoa todo mundo. Mas quando chegava nos fariseus, nos publicanos, nos hipócritas, o que Jesus falava? Não, vocês não.
vocês são raça de víbora, vocês são hipócritas. Deus não suporta o sujo, o pecador que não reconhece que é pecador. Isso Deus não aceita. Você pode ser o pior que for, mas se você confessar, você alcança a misericórdia. Quem confessa e deixa o pecado, ele alcança a misericórdia. É isso que a gente precisa entender. Esse amor de Cristo que faz a diferença. Lembra da passagem, fariseu e publicano. O fariseu dizia: olha, Senhor, eu oro, eu não pego, eu sou isso, eu sou aquilo. E o publicano olhou e disse: Deus, eu não tenho coragem de olhar para o alto de tão errado que eu vivo, mas por misericórdia me perdoa. Aí a Bíblia vai dizer que o publicano desceu perdoado e transformado, mas o fariseu não, porque ele era podre. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Talvez você não tenha o mesmo erro do teu irmão, mas você tem outro. Talvez você não adultere, mas você mente. Talvez você não fale mal do pastor, mas você bate, você rouba. Talvez você é um homem violento, mas você não faz isso. Todos nós pecamos, estamos destituídos da graça de Deus. Mas quando a gente confessa: Senhor, eu sou um pobre pecador, muda a minha história, Jesus nos ama, nos enche, e você muda a tua história. É esse amor que faz a diferença. Aí a gente vê aqui, o teólogo vai dizer que nós saberemos que o perdão começou a fazer efeito quando eu me lembrar de pessoas que me feriram e poder pedir a Deus que lhe faça bem. Será que você tem coragem? É o que eu falei, perdoar da boca para fora é muito fácil. Não, perdoei, mas por dentro você quer que aquela pessoa se rebente, não fique bem. E aí você precisa entender, só vai estar valendo a pena, só está um perdão verdadeiro se eu conseguir lembrar daquela pessoa e dizer: Senhor, trata bem, dá condições dela ter um encontro real contigo, dele ter uma mudança de vida, que ele possa ter um melhor, que ele possa conseguir se converter. Eu estou desejando bem para aquela pessoa que me fez mal, e Deus, que é o justo juiz, vai trabalhar lá da melhor forma que for. É isso que faz a diferença. Esse é o momento que você sabe, o perdão está fazendo efeito. E para a gente finalizar, ele vai terminar dizendo que manifesta o amor, né? Entregando-se por amor. Jesus disse: eu sou o bom pastor que entrega a minha vida pelas ovelhas, mas o diabo não. O diabo é um malfeitor, é um mercenário, que quando vê o lobo e vê o leão, ele foge e deixa a ovelha na mão. É isso que faz a diferença. O verdadeiro pastor entrega a sua vida pelas ovelhas, meu. Sabe? Você precisa entregar, abrir mão da sua vida pelo teu irmão, abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus desejos, abrir mão daquilo que te faz bem, para que o teu irmão fique melhor. Abrir mão de sorrir. Se vai fazer meu irmão chorar, eu não quero sorrir. Lembra-se disso. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então muitas das vezes as pessoas pensam: eu consegui um relacionamento aqui, que maravilha, foi uma bênção. Mas quando eu olho no retrovisor, tem um homem, tem uma mulher, tem uma família chorando por causa desse relacionamento novo que eu consegui. E aí eu lhe pergunto: isso é uma bênção? Se eu estou rindo, alguém está chorando, não é bênção, meu. Guarde isso no teu coração, porque o bom pastor, ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Então a ovelha eu só vou estar amando, eu só vou estar abençoando se a ovelha estiver bem. Então é isso que a gente precisa entender. A gente precisa ser pessoas humildes, de coração manso, para que a gente consiga amar como Cristo amou. Então guarde isso. O mesmo Salvador que amou os seus até o fim, implanta uma porção do seu DNA espiritual no coração de cada verdadeiro pastor. Nós, cristãos, aqueles que vivem na verdade, que vivem com Cristo, você tem uma centelha do DNA de Cristo que fez com que ele abrisse mão da sua vida, da sua glória, de tudo, por amor às ovelhas. Você também consegue fazer isso. Basta estar próximo do Senhor, estar cheio do teu Espírito Santo. Então, meu irmão, muitas das vezes, como é que eu dou a vida? É assim, como eu te falei, é abrindo mão, entendeu? Para que meu irmão fique bem. Eu vou abrir mão para que o meu irmão não chore.
eu vou abrir mão para que o meu irmão não sofra. É isso que é a centelha, porque Jesus abriu mão da sua própria vida. E quantos não conseguem abrir mão de nada pelo nosso irmão? Não, meu irmão, não posso. Às vezes coisas simples, meu, a gente não consegue fazer. Que dirá dar a vida como um bom pastor fez pelas suas ovelhas. Então que você possa nessa lição destacar tudo isso para o seu aluno. Mas lembre-se, o segredo para conseguir viver em amor é estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque esse amor é fruto do Espírito. Então tire tudo que esvazia, que distancie o Espírito Santo de você. Chame ele, encha do Espírito, para que você consiga manifestar tudo que a gente falou aqui, assim como Gaio e Demétrio conseguiram fazer. Abra mão do seu eu, não seja como Diótrefes, que quer as coisas para ele, que quer o destaque para ele, que quer tudo para ele. Não, quem tem que ter as coisas é Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O destaque é dele, quem cresce é ele, quem é maior é Cristo. Tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então se ele está satisfeito com a minha vida, por mim está muito bom. Então se eu tiver que abrir mão, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu faço, eu perdoo, porque é assim que Cristo espera que eu viva. Eu sou um servo, eu quero agradar aquele que me alistou, aquele que me chamou. Então você é servo de Cristo. Manifeste o amor de Cristo fazendo ações como perdão, como misericórdia, como benevolência. Um verdadeiro cristão que ama como Cristo tem o desejo de imitar a Cristo, tem o desejo de viver como Cristo, tem o desejo de andar em Deus, de manifestar suas obras, para que os outros vejam Cristo em nós e tenham como se chegar a Deus para a honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma boa aula nessa terceira lição, que você possa guardar tudo isso. O amor de Deus é o que constrange, é o que muda a história. Que amor é esse? Muito além do nosso entendimento. É o amor de Deus sem par. Grande amor que Cristo teve por nós. Tenha esse amor por alguém também. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição, se assim o Senhor permitir. Fique na paz.